Se o cansaço chegar em seu coração, ouça essa palavra. Talvez o seu coração tenha chegado até aqui cansado de um jeito que quase ninguém percebe, porque existe um tipo de cansaço que não vem só do corpo, vem da alma, vem de tentar permanecer de pé quando por dentro tudo parece desmoronar em silêncio. Pode ser que você esteja sofrendo com o peso de um casamento ferido, com palavras que machucaram fundo, com distâncias que nasceram dentro da própria casa. Pode ser que seu coração esteja apertado por causa dos filhos, pela preocupação, pela dor de vê-los longe, pelas escolhas que eles fizeram, pelas noites em que você chorou sem saber como ajudá-los. Ou talvez o seu sofrimento esteja nas feridas da família, em discussões, rejeições, ausências, decepções, silêncios frios e lembranças que ainda doem. E o mais difícil em tudo isso é que muitas vezes você continua vivendo, sorrindo, tentando ser forte, enquanto por dentro sente que está perdendo as forças. Mas escute com calma. O seu cansaço não passou despercebido aos olhos de Deus. Ele viu cada lágrima que você não contou para ninguém. Ele ouviu cada oração feita em silêncio. Ele conhece o peso que você vem carregando no coração. E talvez hoje, mais do que uma resposta para tudo, o que Deus quer lhe dar seja uma palavra que sustenta, acalma e reacende a esperança. Porque quando o coração está cansado, a voz de Deus não chega para esmagar. Ela chega para amparar, ela chega para curar. Ela chega para lembrar que mesmo em meio às perdas e feridas, você não está sozinho. Se o cansaço chegou ao seu coração, ouça esta palavra, porque Deus ainda sabe como restaurar o que a dor tentou destruir. Deus vê o cansaço que ninguém mais consegue enxergar. Existem dores que as pessoas ao redor não percebem, porque nem todo cansaço aparece no rosto, nem toda tristeza se revela em palavras, nem toda ferida faz barulho. Há momentos em que a pessoa continua cumprindo suas responsabilidades, continua respondendo mensagens, continua tentando manter a casa em ordem, continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro o coração já está exausto. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Cansado de tentar salvar um relacionamento que parece ter perdido a leveza. Cansado de carregar preocupações pelos filhos, de orar por mudanças, de esperar notícias, de pedir a Deus uma intervenção que ainda não aconteceu do jeito que você imaginava. Cansado de lidar com tensões dentro da família, com palavras duras, com afastamentos que machucam, com ambientes que deveriam ser lugar de refúgio, mas se tornaram lugar de peso emocional. Esse tipo de cansaço é profundo porque ele não fere apenas os pensamentos. Ele toca a alma, ele enfraquece o ânimo, ele rouba a vontade de continuar lutando. E aos poucos, a pessoa começa a sentir que está andando por dentro de um deserto silencioso. Mas há algo precioso que você precisa lembrar hoje. Deus não olha para você apenas pelo que os outros conseguem ver. Ele vê o que está escondido. Ele vê a batalha interna. Ele vê a lágrima que foi segurada. Ele vê a oração interrompida pelo choro. Ele vê o momento em que você tentou ser forte, mas sentiu que não conseguiria aguentar muito mais. A palavra de Deus mostra isso de forma tão bonita em Salmos 34:18, quando diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que, quando o seu coração está cansado, Deus não se afasta. Ele se aproxima. Quando todos acham que você está bem, mas por dentro você está em pedaços, Deus não interpreta sua dor de forma superficial. Ele entende a profundidade do que está acontecendo dentro de você. Talvez você tenha tentado explicar sua dor e sentiu que ninguém compreendeu. Talvez tenha ouvido frases prontas de pessoas que não fazem ideia do peso que você vem carregando.
Talvez tenha se calado porque percebeu que sua luta era grande demais para caber em conversas rápidas. Mas o Senhor entende completamente o que você não conseguiu colocar em palavras. Ele conhece o desgaste de um casamento abalado. Ele conhece a aflição de uma mãe, de um pai, de alguém que sofre por causa dos filhos. Ele conhece a dor das divisões familiares, dos conflitos que machucam, das perdas que deixam a casa cheia de lembranças e o coração cheio de saudade. Ele conhece até mesmo aquela exaustão que nasce quando a pessoa já orou tantas vezes sobre a mesma coisa que começa a se perguntar se ainda consegue continuar pedindo. E é justamente aí que a ternura de Deus se revela. Porque Deus não se aproxima de você com condenação. Ele não diz que você deveria estar mais forte. Ele não despreza o seu limite. Ele não ignora o seu esgotamento. Ao contrário, ele se achega com misericórdia. O coração humano se sente culpado por estar cansado. Mas Deus não trata o cansaço do coração com dureza. Ele trata com compaixão. Jesus fez um convite muito claro em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não era apenas para quem estava cansado fisicamente. Era para quem estava sobrecarregado por dentro, para quem já não sabia como continuar, para quem precisava de descanso na alma. Veja a beleza disso. Jesus não disse que só poderiam se aproximar aqueles que estivessem fortes. Ele chamou os cansados, chamou os sobrecarregados, chamou os que já estavam no limite. Isso muda tudo, porque significa que você não precisa fingir diante de Deus. Você não precisa parecer bem. Você não precisa esconder o seu abatimento. Você pode chegar exatamente como está. Com lágrimas, com perguntas, com saudade, com medo, com dor, com a fé pequena, com o coração ferido, e ainda assim será recebido. Talvez a grande mentira que o sofrimento tentou colocar dentro de você seja esta: você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está vendo o que ninguém vê. Deus está ouvindo o que ninguém ouve. Deus está acolhendo o que ninguém conseguiu acolher direito. E ainda que sua casa esteja vivendo dias difíceis, ainda que seu coração esteja pesado por causa do casamento, ainda que seus pensamentos estejam cansados por causa dos filhos, ainda que existam conflitos familiares sugando sua paz, o Senhor continua perto, perto no quarto silencioso, perto nas madrugadas difíceis, perto nos dias em que você não consegue explicar o que sente, perto quando a esperança parece fraca, perto quando o coração só consegue sussurrar uma oração curta. E talvez hoje a primeira cura que Deus queira trazer não seja mudar tudo ao seu redor de uma vez. Talvez a primeira cura seja esta certeza: eu vejo você. Eu sei o que você está sentindo. Eu não me afastei. Quando essa verdade entra no coração, algo começa a mudar. Porque a alma encontra forças, não apenas quando tudo se resolve, mas quando entende que não está abandonada no meio da dor. Então respire fundo, não apresse sua alma, não tente carregar tudo sozinho. Antes de qualquer resposta, antes de qualquer restauração visível, antes de qualquer mudança na família, no casamento ou nos filhos, receba esta verdade. Deus vê o cansaço que ninguém mais consegue enxergar. E Ele continua ao seu lado. Nem toda perda termina quando algo vai embora. Existem perdas que não terminam no dia em que acontecem. Elas continuam vivendo dentro da memória. Continuam ecoando em certos horários do dia. Continuam aparecendo em pequenos detalhes que para outras pessoas parecem comuns, mas para quem está ferido, carregam um peso profundo. Às vezes, a perda não foi apenas de uma pessoa, foi a perda de uma fase da vida, de uma paz que existia dentro de casa,
de uma confiança que parecia segura, de uma esperança que durante muito tempo sustentou o coração. Há quem sofra porque viu o casamento se tornar distante. Não necessariamente acabou diante dos olhos de todos, mas por dentro muita coisa se perdeu. A conversa já não é a mesma. O carinho já não flui como antes. A leveza se foi. E o coração passa a conviver com a dor de olhar para algo que ainda existe por fora, mas que por dentro já não parece inteiro. Há também dores ligadas aos filhos que só quem vive entende. A perda da proximidade, a perda da tranquilidade, a perda da sensação de que está tudo bem. Às vezes, o filho está perto fisicamente, mas longe emocionalmente. Às vezes, tomou caminhos que ferem o coração da família. Às vezes, se afastou, endureceu, mudou, se fechou. E quem ama carrega um tipo de sofrimento silencioso, porque sente vontade de proteger, mas nem sempre consegue alcançar. E há ainda as perdas que nascem dentro da própria família. Relacionamentos quebrados, palavras que feriram profundamente, ausências que deixaram marcas, momentos que deveriam ter sido de acolhimento, mas se transformaram em decepção. Quando a dor vem de dentro da família, ela toca em lugares muito sensíveis, porque o coração espera amor justamente de onde veio a ferida. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez haja algo dentro de você que não sabe mais se está em luto, em espera ou em exaustão. Porque algumas perdas não têm despedida clara, não têm ponto final visível. São perdas que vão acontecendo aos poucos, e justamente por isso cansam tanto. A alma se desgasta tentando entender, tentando consertar, tentando resgatar, tentando voltar a ser o que era. Mas chega um momento em que o coração percebe que não consegue controlar tudo, e é aí que o cansaço cresce. Só que existe uma verdade importante nesta hora. Deus não olha apenas para perdas grandes e visíveis. Ele também vê as perdas silenciosas. Ele vê a dor de quem perdeu a paz. Ele vê a dor de quem perdeu o brilho dentro do lar. Ele vê a dor de quem perdeu noites de descanso por preocupação. Ele vê a dor de quem perdeu a alegria por causa de conflitos constantes. Ele vê a dor de quem continua em pé, mas se sente emocionalmente atravessado por muitas pequenas mortes interiores. Na Bíblia, Ana conhecia esse lugar de dor profunda. Em 1 Samuel 1, ela carregava dentro de si uma tristeza tão intensa que sua alma se derramava diante de Deus. E algo chama atenção nessa passagem. Ela não levou a Deus um discurso bonito. Ela levou sua aflição real. Isso é precioso, porque nos lembra que Deus não exige de nós uma aparência espiritual bem organizada quando estamos quebrados por dentro. Ele recebe o coração sincero. Ele acolhe a dor que chega sem enfeite. Ele escuta o choro que já perdeu a força das palavras. Talvez por muito tempo você tenha tentado ser forte diante de todos. Talvez tenha dito que estava bem para não preocupar ninguém. Talvez tenha guardado tanta coisa no peito que agora até respirar emocionalmente parece difícil. Mas a palavra de Deus nos mostra que há um lugar seguro para a dor. A presença do Senhor. É ali que a perda deixa de ser apenas um peso sem nome. É ali que o coração encontra espaço para ser tratado. Porque quando a pessoa tenta carregar tudo sozinha, a dor endurece. Mas quando ela leva sua verdade diante de Deus, a dor começa a ser tocada pela graça. Isso não significa que tudo muda de um dia para o outro. Nem significa que a tristeza desaparece instantaneamente. Mas significa que o sofrimento deixa de ser vivido em abandono. E isso faz toda a diferença. Há perdas que você ainda não conseguiu explicar nem para si mesmo. Há saudades misturadas com frustrações.
Há perguntas sem resposta. Há situações familiares que cansaram sua alma mais do que seu corpo, e Deus não despreza nenhuma dessas dores. Pelo contrário, Ele entra exatamente nesses lugares onde ninguém mais consegue entrar. Ele entra no vazio, deixado por um relacionamento desgastado. Ele entra no medo que você sente pelos filhos. Ele entra na tristeza de ver a família quebrada em áreas que deveriam estar unidas. Ele entra na memória do que foi perdido e começa com delicadeza a sustentar aquilo que parecia prestes a desabar de vez. Talvez hoje você não tenha forças para pensar em restauração completa. Talvez a única coisa que consegue fazer é reconhecer que seu coração está cansado de tantas perdas acumuladas. E, sinceramente, isso já é um passo importante, porque a cura começa quando a alma para de fingir que não está ferida. Deus não trabalha apenas sobre o que foi embora. Ele trabalha sobre o que ficou dentro de você depois que aquilo foi perdido. Ele trata o vazio, trata a decepção, trata a culpa, trata o medo, trata a exaustão, trata até aquela sensação difícil de explicar, de olhar para a própria vida e pensar: eu não sou mais o mesmo depois de tudo o que aconteceu. E talvez seja justamente aí que esta palavra precisa pousar no seu coração. Nem toda perda termina quando algo vai embora, mas Deus continua presente mesmo depois que a perda aconteceu. Ele permanece, Ele sustenta, Ele consola, Ele fortalece. E quando tudo parece emocionalmente espalhado por dentro, Ele ainda sabe recolher os pedaços da alma com amor. Então, não tenha medo de reconhecer diante de Deus o que foi perdido. Não tenha medo de chamar a dor pelo nome. Não tenha medo de admitir que certas áreas do seu coração ainda estão cansadas. O Senhor não se afasta de um coração ferido. Ele se aproxima. E é nessa aproximação que a alma volta a respirar. Deus não desperdiça a dor que você levou em silêncio. Uma das partes mais difíceis do sofrimento é quando a dor não encontra lugar para descansar, porque há dores que não foram faladas, feridas que não foram acolhidas, lágrimas que ficaram escondidas, momentos em que você precisou continuar, mesmo estando quebrado por dentro. Talvez você tenha aprendido a sofrer em silêncio. Silêncio no casamento para evitar mais uma discussão. Silêncio dentro de casa para não aumentar o peso sobre a família. Silêncio diante dos filhos porque você quis parecer forte. Silêncio diante das pessoas porque nem sempre existe ambiente seguro para mostrar o que realmente está acontecendo no coração. E assim, pouco a pouco, a dor vai se acumulando. Não porque ela deixou de existir, mas porque foi sendo guardada em lugares cada vez mais profundos da alma. O problema é que o sofrimento silenciado não desaparece sozinho. Ele pode até ficar quieto por um tempo, mas continua pesando. Continua roubando forças. Continua mexendo com a paz interior. Continua produzindo um cansaço que às vezes nem você mesmo consegue explicar. Talvez seja por isso que hoje o seu coração se sinta tão cansado, não apenas pelo que aconteceu, mas por tudo o que você carregou calado. Calado quando percebeu que o casamento já não tinha a mesma alegria. Calado quando viu problemas surgindo entre pessoas da família que você ama. Calado quando o comportamento de um filho trouxe medo e preocupação. Calado quando sentiu saudade do que sua casa já foi um dia. Calado quando percebeu que estava lutando emocionalmente mais do que conseguia admitir. Mas existe algo precioso na forma como Deus age. Ele não desperdiça a dor que você levou em silêncio. Aquilo que ninguém percebeu, Deus percebeu. Aquilo que ninguém acolheu como deveria, Deus acolheu.
Aquilo que parecia escondido até demais para ser visto, jamais ficou invisível diante do Senhor. Em Êxodo 2, 23, 25, a palavra diz que o povo de Israel gemia por causa da sua aflição, e Deus ouviu o clamor deles, lembrou-se da sua aliança e atentou para a condição deles. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Deus não é indiferente ao sofrimento acumulado. Ele escuta o gemido que não virou discurso. Ele vê a aflição que já não encontra palavras bonitas. Ele atenta para a condição do coração cansado. Talvez você não tenha feito grandes orações nos últimos dias. Talvez o máximo que saiu da sua alma tenha sido um suspiro, uma lágrima, Senhor, me ajuda, quase sem força. Mas saiba de uma coisa, Deus entende a linguagem do coração abatido. Ele entende o choro silencioso, entende o aperto no peito, entende a fadiga emocional, entende quando a pessoa está tão cansada que já nem consegue explicar o motivo exato. E é por isso que você não precisa ter medo de se aproximar dele exatamente como está. Muitas vezes, o coração pensa que só será ouvido se conseguir se expressar bem. Mas a Bíblia mostra o contrário. Em Romanos 8, 26, está escrito que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que palavra consoladora! Isso significa que até quando você não consegue organizar a oração, o céu continua entendendo sua dor. Até quando você só sente peso, confusão e exaustão, Deus continua trabalhando nesse lugar. Até quando sua alma parece desorganizada por causa das perdas e das lutas familiares, o Senhor ainda sabe ouvir aquilo que sua boca não consegue dizer. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que sua dor foi inútil, de que todo esse choro não serviu para nada, de que todo esse desgaste no coração apenas deixou marcas. Mas Deus transforma em lugar de ministério aquilo que o sofrimento tentou transformar em ruína. Isso não quer dizer que a dor em si era boa. Não era. Feridas machucam, perdas doem, conflitos familiares desgastam, problemas no casamento e preocupações com os filhos afligem profundamente. Mas o Senhor é tão soberano e tão cheio de misericórdia que consegue tocar até mesmo as áreas onde você foi mais ferido, sem desperdiçar nada do que viveu. Ele usa a dor para amadurecer a sensibilidade do seu coração. Usa a dor para ensinar dependência. Usa a dor para quebrar a falsa ideia de controle. Usa a dor para aproximar você dele de uma maneira mais profunda. Usa a dor para produzir em você uma compaixão que só nasce em quem já chorou de verdade. Há coisas que só o coração quebrantado aprende. Há consolos que só o coração ferido reconhece. Há níveis de intimidade com Deus que muitas vezes florescem justamente quando a alma humana já não consegue sustentar a si mesma. Foi assim com Davi em muitos salmos. Ele não escondia o que sentia diante de Deus. Ele levava medo, tristeza, perseguição, angústia, exaustão. E no meio disso, descobria que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Salmos 51, 17 diz: O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso significa que aquilo que o mundo muitas vezes chama de fraqueza, Deus chama de lugar de encontro. O seu coração cansado não é um problema para Deus. É um altar onde Ele pode derramar graça. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que precisava esconder melhor sua dor. Mas talvez o que Deus esteja lhe mostrando hoje seja o contrário. Você não precisa esconder do Senhor aquilo que já está sangrando por dentro. Leve a Ele o luto silencioso.
Leve a ele a frustração do casamento. Leve a ele o peso emocional que você sente pelos filhos. Leve a ele as feridas da família. Leve a ele a exaustão de ter tentado tanto e ainda se sentir no limite. Nada disso será desperdiçado na presença de Deus. O Senhor sabe transformar o silêncio da dor em solo de cura. Sabe transformar lágrimas guardadas em oração recebida. Sabe transformar noites pesadas em testemunhos de sustentação. Sabe transformar o cansaço que quase quebrou sua alma em um lugar onde a presença dele se tornará mais real do que antes. Então, não pense que tudo o que você viveu em silêncio foi em vão. Deus esteve ali. Nos dias em que ninguém percebeu, nas noites em que ninguém viu, nos momentos em que você mal conseguia continuar, Ele estava ali. E se Ele estava ali no vale, Ele também saberá conduzir você para fora dele. O coração cansado precisa de abrigo, não de cobrança. Quando o coração está ferido, uma das coisas mais pesadas que ele pode receber é cobrança. Cobrança para reagir rápido, cobrança para superar logo, cobrança para manter a aparência de força, cobrança para continuar como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes essa cobrança nem vem só das pessoas, vem de dentro. A própria alma começa a se pressionar. Eu já deveria estar melhor. Eu não deveria sentir tudo isso ainda. Eu preciso ser forte. Eu não posso me abalar desse jeito. Eu tenho que dar conta. Só que um coração cansado não é curado por pressão. Ele é curado por abrigo. Isso é muito importante, porque há pessoas que estão sofrendo não apenas pela dor original, mas também pelo peso de achar que precisam se recuperar no tempo que os outros esperam. Como se o sofrimento tivesse prazo curto, como se perdas familiares, crises no casamento, dores com os filhos e conflitos dentro de casa fossem coisas pequenas, fáceis de processar. Mas não são. Há dores que atravessam o coração de forma lenta. Há feridas que mexem com a identidade, com a paz, com a esperança, com a forma de enxergar o amanhã. E quando isso acontece, a alma não precisa de dureza, precisa de cuidado. É por isso que a forma como Deus trata os cansados é tão diferente da forma como o mundo trata. O mundo diz: se recomponha, seja forte, não demonstre fraqueza, pare de sentir tanto. Mas Deus diz em Salmos 147:3, Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Veja a delicadeza dessa imagem. A palavra não diz que Deus empurra o ferido para que ele ande mais rápido. Não diz que ele se irrita com a lentidão da cura. Não diz que ele despreza a dor por considerá-la exagerada. A palavra diz que ele cura e ata as feridas. Isso fala de proximidade, fala de cuidado, fala de paciência. Fala de um Deus que se inclina sobre a dor humana e não trata com brutalidade aquilo que já está machucado. Talvez, por muito tempo, você tenha tentado ser o abrigo de todo mundo, tentou sustentar o casamento, tentou proteger os filhos, tentou manter a família unida, tentou impedir que tudo desmoronasse, tentou ser forte para que os outros não caíssem, mas enquanto você fazia isso, quem estava sendo abrigo para o seu coração? Essa é uma pergunta profunda, porque existem pessoas que cuidam de todos, mas não sabem mais onde repousar a própria alma. São fortes por fora e esgotadas por dentro. São presentes para todos, mas vivem emocionalmente sem colo. São apoio para a casa inteira, mas por dentro sentem que ninguém percebe o quanto elas também precisam ser sustentadas. Se isso tem acontecido com você, ouça esta palavra: Deus quer ser abrigo para o seu coração. Não apenas um socorro distante, não apenas uma ideia de fé, não apenas uma lembrança religiosa, mas abrigo real, abrigo na madrugada em que a tristeza pesa,
Abrigo no dia em que o casamento parece emocionalmente frio. Abrigo quando a preocupação com os filhos aperta o peito. Abrigo quando as tensões familiares drenam sua paz. Abrigo quando as memórias das perdas voltam. Abrigo quando você já não sabe nem explicar o que sente, só sabe que está cansado. Em Salmos 46:1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é socorro ausente, não é refúgio teórico, é socorro bem presente. Isso significa que no exato lugar onde a angústia toca você, Deus sabe se fazer presente. Não apenas depois que tudo passar, não apenas quando a casa estiver em paz novamente, não apenas quando o casamento melhorar ou quando os filhos mudarem. Ele sabe se aproximar agora, no meio do processo, no meio da confusão, no meio do cansaço. Talvez o seu coração tenha se acostumado a sobreviver sem descanso, a continuar sem pausa, a funcionar no limite. Mas sobreviver não é a mesma coisa que ser cuidado, e Deus não quer apenas que você continue. Ele quer sustentar você enquanto continua. Isso muda completamente o jeito de atravessar a dor, porque quando a alma encontra abrigo em Deus, ela deixa de se mover só pela pressão, ela passa a respirar pela graça, ela não precisa fingir, não precisa correr para provar nada, não precisa carregar o peso de parecer inabalável, ela pode simplesmente se render ao cuidado do Pai. Jesus mostrou isso de forma linda quando, ao ver as multidões cansadas e aflitas, não reagiu com indiferença. Em Mateus 9:36, a palavra diz que ele teve compaixão delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o olhar de Cristo para quem está cansado. Um olhar de compaixão, não de impaciência, não de cobrança, não de frieza. Talvez você esteja precisando reencontrar esse olhar hoje, porque a dor prolongada distorce a percepção. Às vezes, a pessoa começa a pensar que até Deus está decepcionado com ela, que o Senhor está cansado de ouvi-la falar da mesma dor, que já deveria ter superado certas lágrimas, que já deveria ter conseguido se reerguer totalmente. Mas isso não vem do coração de Deus. O Senhor não despreza o processo da sua cura. Ele não tem pressa cruel. Ele não ignora a profundidade das feridas que você carrega. Ele sabe o que essa história custou à sua alma. Ele sabe o quanto certas perdas mexeram com você. Ele sabe que há áreas da sua vida que ainda estão sensíveis, e mesmo assim, continua se aproximando com mansidão. Talvez hoje você não precise ouvir uma palavra que exija mais esforço. Talvez precise ouvir uma palavra que permita descanso. Então receba isto. Você não precisa se curar correndo. Não precisa se recompor fingindo. Não precisa suportar tudo sozinho. Não precisa transformar seu coração em máquina quando ele está pedindo cuidado. Deus é abrigo para o coração cansado. E quando a alma encontra esse abrigo, ela começa a se lembrar de algo que a dor tentou apagar. Você ainda pode descansar sem deixar de crer. Você ainda pode chorar sem perder a fé. Você ainda pode estar em processo sem estar abandonado. Você ainda pode estar ferido e ao mesmo tempo sendo amado profundamente por Deus. Que esta verdade entre fundo no seu interior. O coração cansado não precisa de mais cobrança. Precisa de presença, precisa de consolo, precisa de refúgio, precisa de abrigo. E esse abrigo continua aberto em Deus. Deus ainda entra onde a paz da família foi quebrada. Uma das dores mais profundas que alguém pode carregar é ver a paz da família se quebrando diante dos próprios olhos. Porque quando a dor vem de fora, o coração até sofre, mas ainda sabe onde procurar abrigo. Mas quando a dor nasce dentro de casa, tudo fica mais sensível. O lugar que deveria acolher começa a ferir. As pessoas que deveriam proteger se tornam fonte de preocupação.
E a alma passa a viver em um estado de alerta, de tristeza e de exaustão que nem sempre consegue explicar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez o casamento tenha entrado em um tempo de frieza, de desgaste, de silêncio, de palavras mal colocadas, de feridas que foram se acumulando. Talvez haja dentro de casa uma tensão constante, um peso no ambiente, uma distância que ninguém planejou, mas que foi crescendo pouco a pouco. Talvez a relação com os filhos esteja machucando seu coração, seja por preocupação, afastamento, escolhas difíceis ou por aquela sensação dolorosa de não saber mais como alcançá-los. Talvez existam conflitos familiares antigos, mágoas não resolvidas, divisões, comparações, rejeições, ausências, e tudo isso foi se juntando dentro de você até virar um cansaço profundo. E o pior é que problemas familiares mexem com partes muito íntimas da alma, mexem com a esperança, mexem com a identidade, mexem com a sensação de segurança, mexem com a paz interior. Porque ninguém entra em uma relação familiar esperando carregar tanto peso emocional. Ninguém sonha em ver a casa se tornar um lugar de preocupação. Ninguém deseja olhar para o próprio lar e sentir o coração cansado. Mas ainda assim, mesmo quando a paz familiar se quebra, Deus não deixa de entrar nesse lugar. Isso é muito importante, porque às vezes, quando os conflitos dentro de casa se prolongam, a pessoa começa a pensar que aquela área ficou distante demais da ação de Deus, como se certas feridas fossem complexas demais, como se a atmosfera tivesse se tornado pesada demais, como se já houvesse desgaste demais, dor demais, silêncio demais, fracasso demais. Mas nada disso impede a presença do Senhor. Na Bíblia, vemos Josué declarando: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", em Josué 24:15. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração espiritual sobre pertencimento. É uma lembrança de que a casa, a família, os vínculos, os ambientes que parecem confusos demais, ainda podem ser apresentados diante de Deus. Ainda podem ser visitados pela graça. Ainda podem ser tocados pela presença do Senhor. Talvez hoje sua casa não esteja vivendo aquilo que seu coração gostaria. Talvez existam áreas emocionalmente quebradas. Talvez haja muito a ser tratado. Mas não aceite a mentira de que Deus só entra em casas perfeitas. Deus entra justamente em lugares que precisam de cura. Ele entra no lar onde existem lágrimas escondidas. Entra na casa onde o casamento perdeu o diálogo. Entra no quarto onde uma mãe chora por um filho. Entra na sala onde palavras duras deixaram marcas. Entra na memória das ofensas que ainda doem. Entra na rotina cansada de quem já não sabe como manter a paz. Entra na alma daquele que ama sua família, mas está emocionalmente esgotado. Jesus nunca teve medo de entrar em cenários de dor. Ele entrava onde havia confusão, enfermidade, luto, desespero. Ele não recuava diante do que parecia pesado demais. Ao contrário, sua presença transformava o ambiente. Talvez a sua casa precise primeiro disso, não de uma solução instantânea para tudo, mas da presença de Deus entrando novamente nos lugares onde o peso se instalou. Porque antes da restauração visível, muitas vezes Deus começa restaurando a atmosfera. Começa trazendo paz para dentro do coração de alguém. Começa fortalecendo quem já estava no limite. Começa sustentando a fé de quem quase desistiu. Começa derramando mansidão onde havia agitação por dentro. Começa renovando a esperança de quem já não conseguia imaginar mudança. E talvez seja isso que Ele queira fazer em você agora. Antes de mudar todos à sua volta, Deus quer fortalecer seu interior. Antes de tocar todas as situações da família de uma só vez,
Ele quer reacender sua alma. Antes de reorganizar o cenário externo, Ele quer sustentar seu coração para que você não desmorone no meio da espera. Isso é precioso, porque às vezes a pessoa fica tão focada em tudo o que precisa ser resolvido dentro de casa, que esquece que ela mesma também precisa ser cuidada por Deus. E quando isso acontece, a alma vai se tornando cada vez mais pesada, mais cansada, mais fragilizada. Mas o Senhor conhece a dor de quem carrega a família no coração. Ele conhece a oração silenciosa pelo casamento. Conhece o medo sentido pelos filhos, conhece a exaustão provocada por conflitos repetidos, conhece a tristeza de lembrar de momentos em que a paz parecia mais presente, conhece a vontade de ver tudo restaurado, conhece também o esgotamento de quem já tentou tanto, e ainda assim ele continua sendo Deus sobre a casa. Em Isaías 32:18 lemos: "O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos." Essa palavra nos mostra o coração de Deus. Ele não tem prazer em ver a casa mergulhada em confusão. O desejo do Senhor é paz, é segurança, é repouso, é ambiente de consolo, é presença, é reconciliação, é cuidado. Talvez hoje você ainda não veja isso plenamente diante dos olhos, mas a vontade de Deus continua maior do que o caos que se levantou. A graça dele continua maior do que a tensão instalada. A presença dele continua mais forte do que o peso que tentou dominar sua casa. Por isso, não entregue ao desespero a última palavra sobre sua família. Entregue sua casa a Deus mais uma vez. Entregue seu casamento a Deus mais uma vez. Entregue seus filhos a Deus mais uma vez. Entregue as feridas familiares a Deus mais uma vez. Entregue até mesmo sua exaustão, porque um coração cansado também precisa ser apresentado no altar. O Senhor ainda entra onde a paz da família foi quebrada. Ele ainda visita aquilo que parece emocionalmente rachado. Ele ainda toca o que está ferido. Ele ainda sustenta o que parece fraco. Ele ainda ilumina o que ficou escuro. Ele ainda derrama paz onde o coração só via peso. Então, respire fundo. A dor dentro da família é real, mas ela não é maior do que a presença de Deus. A frieza é real, os conflitos são reais, as preocupações são reais, o cansaço é real. Mas o Senhor continua real também. E quando Ele entra, até o que parecia perdido demais, volta a ser lugar de esperança. Há batalhas que você não vence pela força, mas pela rendição diante de Deus. Quando o coração está cansado, a reação mais comum é tentar fazer mais força. Força para segurar a casa. Força para não desabar diante da família. Força para continuar acreditando no casamento. Força para suportar a preocupação com os filhos. Força para manter a mente firme no meio dos conflitos, das perdas e do desgaste emocional. Só que chega um momento em que a alma percebe uma verdade difícil. Ela não consegue sustentar tudo sozinha. E talvez uma das razões do seu coração estar tão cansado hoje seja justamente essa. Você tentou carregar pesos que eram grandes demais para os seus ombros. Tentou controlar o que estava fora do seu alcance. Tentou manter tudo de pé apenas com sua resistência emocional. Tentou encontrar respostas rápidas para dores profundas. Tentou proteger todos ao redor, enquanto por dentro você mesmo estava pedindo socorro. Isso acontece com muitas pessoas de fé. Elas amam, oram, se importam, lutam, insistem. Mas aos poucos, quase sem perceber, vão trocando confiança por esforço excessivo. E o coração, em vez de descansar em Deus, passa a funcionar como se tudo dependesse dele. É aí que o cansaço cresce,
porque a alma humana não foi criada para carregar sozinha aquilo que só Deus pode sustentar. Há batalhas dentro da família que você não consegue resolver apenas conversando mais. Há dores no casamento que não se curam só com insistência humana. Há situações envolvendo os filhos que ultrapassam sua capacidade de vigiar, aconselhar ou proteger. Há ambientes familiares em que você já tentou de tudo, já falou, já calou, já chorou, já esperou, já buscou caminhos, e mesmo assim continua sentindo que o peso permanece. Nessas horas, Deus não está dizendo que você precisa lutar mais sozinho. Ele está chamando você para a rendição. E rendição aqui não significa desistir, não significa abandonar a família, não significa parar de orar, não significa cruzar os braços diante da dor. Rendição significa reconhecer, com sinceridade, que existem áreas que só podem ser tocadas pelas mãos de Deus. Em 2 Crônicas 20, Josafá viveu um momento assim. Diante de uma grande ameaça, ele reconheceu a fraqueza do povo e fez uma oração que revela um coração rendido. Em nós não há força, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que palavra poderosa! Ele não fingiu autossuficiência, não tentou parecer inabalável, não construiu uma falsa imagem de controle. Ele admitiu a limitação humana e colocou os olhos em Deus. Talvez seja exatamente isso que o Senhor queira ouvir do seu coração hoje. Pai, eu não tenho força para carregar tudo isso sozinho. Senhor, eu não sei como restaurar certas áreas da minha família. Eu não sei como alcançar o coração de quem se afastou. Eu não sei como curar as dores que ficaram no casamento. Eu não sei como organizar o que ficou quebrado dentro de casa. Mas os meus olhos continuam postos em ti. Existe algo muito precioso quando o coração chega a esse lugar. Porque enquanto a pessoa ainda acredita que precisa sustentar tudo sozinha, ela vive em tensão. Mas quando ela se rende à soberania de Deus, algo começa a descansar dentro dela. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o peso muda de lugar. Aquilo que estava esmagando sua alma começa a ser colocado no altar. Aquilo que estava sendo segurado com ansiedade começa a ser entregue em oração. Aquilo que estava provocando medo constante começa a ser confiado ao cuidado do Pai. Em 1 Pedro 5:7, a palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda, não uma parte, não apenas o que parece pequeno, não apenas aquilo que você considera espiritual o suficiente, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a aflição, todo o medo, todo o peso do coração. Isso inclui o que você sente pelo seu casamento, inclui o que você sente pelos filhos, inclui o desgaste provocado pelos conflitos familiares, inclui a tristeza pelas perdas, inclui até aquela exaustão silenciosa que você mal consegue explicar. Lançar sobre Deus não é falar da boca para fora, é abrir mão da ilusão de controle, é reconhecer que o Senhor vê melhor, sabe melhor e pode agir onde suas mãos não alcançam. É confiar que, mesmo quando você não consegue mudar a situação, Deus continua entrando em lugares que você não consegue tocar. Talvez o coração cansado tenha dificuldade com isso porque ele confunde rendição com fraqueza. Mas, na verdade, rendição é maturidade espiritual. É entender que fé não é carregar tudo no próprio peito. Fé é levar tudo para Deus. Jesus nos mostrou isso de maneira profunda. No Getsêmani, em meio à angústia intensa, ele derramou sua alma diante do Pai. Havia dor, havia peso, havia sofrimento real, mas também havia entrega. Não seja como eu quero, e sim como tu queres, em Mateus 26:39.
Esse é o caminho da paz no meio da aflição. Não o caminho do controle absoluto. Não o caminho da força sem limite, mas o caminho da entrega sincera. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais, tentado sustentar com suas próprias mãos aquilo que só a graça de Deus consegue sustentar, tentado administrar sozinho uma carga que já ultrapassou seu emocional. E por isso o seu coração esteja tão cansado. Hoje, o Senhor não está exigindo desempenho de você. Ele está convidando você para descansar na dependência dele. Entregue a Deus o que você não consegue resolver. Entregue a Ele o que está ferindo sua casa. Entregue o nome do seu filho. Entregue a história do seu casamento. Entregue as palavras duras que ainda ecoam na memória. Entregue o medo do que pode acontecer. Entregue o peso do que já aconteceu. Entregue o que ainda dói. Entregue até o que você não consegue nomear. A rendição não apaga o amor que você sente pela família. Ao contrário, purifica esse amor da ansiedade que o esgota. Fortalece esse amor com esperança. Reposiciona esse amor dentro da confiança em Deus. Há batalhas que você não vencerá tentando apertar ainda mais o coração. Você vencerá se ajoelhando, você vencerá chorando na presença de Deus, você vencerá entregando aquilo que já está pesado demais, você vencerá permitindo que o Pai carregue com você aquilo que nunca deveria ter sido carregado sozinho. Então, se hoje o seu coração está no limite, receba esta palavra. Você não precisa sustentar tudo pela força. Você pode se render diante de Deus, e nessa rendição, aquilo que estava consumindo sua paz começa a encontrar o lugar certo, nas mãos do Senhor. Deus sabe restaurar forças antes mesmo de restaurar cenários. Muitas vezes, quando o coração está cansado, ele pensa assim: eu só vou conseguir respirar de novo quando tudo mudar. Só vou ter paz quando minha família estiver bem. Só vou descansar quando meu casamento for restaurado. Só vou me aliviar quando meus filhos estiverem em segurança. Só vou voltar a sorrir quando essa dor passar por completo. Esse pensamento é compreensível, porque quando a alma está ferida, ela naturalmente liga sua esperança à mudança do cenário. E, de fato, existem situações que precisam muito da intervenção de Deus. Existem áreas da sua casa que precisam de cura. Existem vínculos que precisam de restauração. Existem feridas emocionais que precisam ser visitadas pela graça do Senhor. Mas há algo muito precioso no modo como Deus trabalha. Muitas vezes, antes de transformar tudo ao redor, Ele começa fortalecendo quem está no meio da tempestade. Isso é importante porque, se o cenário mudar sem que o coração seja sustentado, a alma continua frágil. Se as circunstâncias melhorarem, mas o interior continuar esgotado, a pessoa ainda viverá abalada. Por isso, em sua misericórdia, Deus não pensa apenas naquilo que está fora. Ele também cuida daquilo que está dentro. Talvez, neste momento, você esteja pedindo ao Senhor que mude pessoas, resolva conflitos, abra caminhos, cure vínculos, restaure a paz dentro da família. E não há nada de errado nisso. Você deve continuar apresentando tudo diante de Deus. Mas talvez hoje o Pai queira lhe lembrar que, enquanto trabalha no cenário, Ele também está trabalhando nas suas forças. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja que palavra delicada e poderosa. E Deus não ignora o fato de que existem dias em que você não tem vigor. Ele não finge que sua exaustão não existe. Ele não manda você encontrar forças sozinho. Ele fortalece. Ele multiplica forças. Ele entra exatamente no ponto onde o coração já não consegue produzir ânimo por conta própria.
Talvez você tenha chegado a um lugar em que já não sabe como seguir emocionalmente. Você ama sua família, ama seus filhos, deseja ver seu casamento em paz, deseja cura nos relacionamentos, mas por dentro sente que está fraco. Fraco de tanto insistir, fraco de tanto esperar, fraco de tanto tentar manter a fé acesa em dias difíceis, fraco de tanto lidar com dores silenciosas que ninguém vê por completo. E é justamente nesse lugar que a presença de Deus se torna tão necessária. Porque há um tipo de força que não vem do esforço humano, não vem do autocontrole, não vem da personalidade, não vem da aparência de firmeza. Vem do Espírito de Deus sustentando a alma. Talvez você já tenha vivido dias em que pensou que não suportaria mais, mas suportou. Dias em que achou que não teria forças para continuar, mas continuou. Dias em que a dor parecia grande demais e ainda assim você chegou até aqui. Isso não aconteceu apenas porque você resistiu. Aconteceu porque, mesmo sem perceber totalmente, Deus estava sustentando você. Em Deuteronômio 33:25, há uma promessa linda. Como os teus dias, assim será a tua força. Isso quer dizer que Deus não libera graça apenas para um futuro distante. Ele libera força para o dia de hoje, para esta fase, para esta luta, para esta madrugada difícil, para esta estação cansativa, para esse momento em que sua alma está tentando não desmoronar. Talvez o coração se angustie porque quer receber agora a força para todo o resto da jornada. Mas Deus, em sua sabedoria, sustenta um dia de cada vez. Ele dá pão para hoje. Ele derrama graça para hoje. Ele renova o fôlego para hoje. E quando amanhã chegar, a misericórdia dele também chegará com ele. Lamentações 3:22-23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Que consolo existe nisso? Você não precisa viver tentando fabricar força para meses inteiros. Você precisa receber de Deus a porção de hoje, porque a alma cansada não consegue carregar o peso do presente e do futuro ao mesmo tempo. Mas a graça do Senhor sabe sustentar você no agora. Talvez, por um tempo, você tenha pensado que Deus só estaria agindo quando finalmente resolvesse tudo ao seu redor. Mas não. Ele já está agindo quando segura sua mente para que você não desista. Ele já está agindo quando consola seu coração no meio do processo. Ele já está agindo quando impede que a dor destrua totalmente sua esperança. Ele já está agindo quando faz você permanecer mesmo em dias de fraqueza. Ele já está agindo quando renova sua fé sem barulho, em silêncio, de maneira profunda. Às vezes o milagre começa dentro, começa no fôlego que volta, começa na paz que reaparece aos poucos, começa na coragem de continuar mais um dia, começa na decisão de não desistir da presença de Deus, começa na calma que nasce em meio ao caos, começa na força invisível que sustenta o coração mesmo antes da solução visível. Foi assim com Elias em 1 Reis 19. Depois de um período de intensa exaustão, medo e desgaste emocional, Deus não começou exigindo produtividade dele. Começou cuidando. Trouxe descanso, trouxe alimento, trouxe presença. Só depois veio o realinhamento do caminho. Isso nos ensina algo muito valioso. Deus não trata o cansado como alguém que precisa apenas de ordens. Ele trata como alguém que precisa de cuidado antes de continuar. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo com você. Antes de mostrar todos os próximos passos, Ele quer restaurar suas forças. Antes de reorganizar os ambientes, Ele quer acalmar sua alma.
Antes de responder tudo, ele quer impedir que o seu coração seja consumido pelo peso. Então, não despreze esse mover de Deus dentro de você. Não pense que só haverá milagre quando tudo estiver resolvido ao redor. A renovação das suas forças já é uma forma de cuidado divino. A paz que volta aos poucos já é uma expressão da graça. O consolo que sustenta sua alma já é sinal da presença do Pai. Se hoje você ainda não vê a restauração completa da família, do casamento ou das situações que o afligem, não conclua que Deus parou de agir. Talvez Ele esteja fazendo algo essencial primeiro, fortalecendo você para que a dor não destrua aquilo que Ele ainda quer florescer. Receba isso no seu coração. Deus sabe restaurar cenários, mas também sabe restaurar forças. E muitas vezes é justamente fortalecendo a alma que Ele prepara o caminho para aquilo que ainda será transformado. Então respire. O Senhor não esqueceu da sua casa, não esqueceu do seu casamento, não esqueceu dos seus filhos, não esqueceu das feridas que ainda doem. Mas, enquanto trabalha em tudo isso, Ele também está cuidando de você. E a força que vem de Deus será suficiente para o dia que está diante dos seus pés. Quando o coração já não aguenta mais, a última palavra ainda pertence a Deus. Chega um ponto da dor em que o coração não sabe mais explicar o que sente. Ele apenas pesa. Pesa ao lembrar do que se perdeu. Pesa ao olhar para o casamento e sentir que muita coisa mudou. Pesa ao pensar nos filhos e nas preocupações que não cessam. Pesa ao conviver com conflitos familiares que desgastaram a alma pouco a pouco. Pesa ao tentar ser forte por tanto tempo e perceber que por dentro já não há mais o mesmo fôlego. Talvez você tenha chegado exatamente nesse lugar. Um lugar em que o corpo continua seguindo, mas a alma pede socorro. Um lugar em que a fé ainda existe, mas está cansada. Um lugar em que o amor pela família permanece, mas o coração já não sabe quanto mais consegue suportar. E é justamente aqui que esta palavra precisa entrar com profundidade. Quando o coração já não aguenta mais, a última palavra ainda não pertence à dor. Ainda não pertence ao medo, ainda não pertence à perda, ainda não pertence ao desgaste. A última palavra continua pertencendo a Deus. Isso não significa negar o sofrimento, não significa fingir que está tudo bem. Não significa chamar de leve aquilo que machucou profundamente. Significa apenas reconhecer que, acima de tudo o que foi abalado, existe um Deus que permanece soberano, presente e poderoso para sustentar o que parece no limite. Na Bíblia, em Salmo 73, 26, Asaf declara algo que consola profundamente. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que verdade forte! Ele não disse que seu coração nunca desfaleceu. Ele não fingiu invencibilidade. Ele reconheceu o limite, reconheceu a fraqueza. Reconheceu que havia um ponto em que suas próprias forças já não bastavam. Mas no mesmo fôlego, declarou que Deus permanecia sendo a fortaleza do seu coração. Talvez hoje essa precise ser a sua oração também. Senhor, meu coração desfaleceu em muitas áreas. Eu me cansei de tentar entender tudo. Eu me cansei de carregar preocupações. Eu me cansei de lutar emocionalmente. Eu me cansei de guardar lágrimas. Eu me cansei de sentir esse peso dentro de casa. Mas ainda assim, Tu continuas sendo a fortaleza do meu coração. Essa é a beleza da fé verdadeira. Ela não exige que você negue o cansaço. Ela convida você a levar o cansaço até Deus. Talvez, durante muito tempo, você tenha esperado o momento em que tudo ao redor mudaria para então sentir paz. Mas hoje, o Senhor está ministrando algo mais profundo.
A paz dele pode começar a sustentar você ainda no meio do processo. Porque a paz de Deus não depende apenas de cenários resolvidos. Ela nasce da presença dele no meio de cenários cansativos. Foi isso que Jesus disse em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende do que está em volta. A paz de Cristo alcança o coração mesmo quando ainda existem batalhas ao redor. Ela não é superficial, ela não é frágil, ela não é uma ilusão emocional. Ela é presença viva de Deus sustentando a alma. Talvez sua casa ainda precise de restauração. Talvez o casamento ainda precise de cura. Talvez os filhos ainda sejam motivo de oração constante. Talvez existam assuntos familiares que ainda doem. Mas nada disso impede Deus de visitar o seu interior agora com consolo, força e paz. E isso importa muito. Porque quando Deus fortalece o coração, a dor deixa de governar tudo. Ela ainda existe, mas já não ocupa o trono. Ela ainda machuca, mas já não define completamente o futuro. Ela ainda pesa, mas já não tem a palavra final. O Senhor continua tendo a palavra final sobre aquilo que parece esgotado, sobre aquilo que parece frio, sobre aquilo que parece distante, sobre aquilo que parece quebrado, sobre aquilo que parece sem saída. Em Joel 2:25, Deus diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso revela o coração restaurador do Senhor. Ele não apenas consola quem sofreu, ele também sabe devolver esperança a áreas que pareciam marcadas pela perda. Sabe reconstruir por dentro, sabe reacender a vida em lugares cansados. Sabe trazer sentido onde só havia dor acumulada. Sabe fazer florescer de novo aquilo que parecia ferido demais. Talvez você ainda não consiga ver todos esses movimentos com clareza, mas não precisa enxergar tudo para continuar crendo. Às vezes, a fé mais preciosa é justamente esta: continuar se entregando a Deus, mesmo com o coração cansado. E agora, antes de encerrarmos, eu quero transformar essa palavra em oração para que o seu coração descanse diante do Senhor. Vamos orar juntos. Agora, Pai amado, eu te apresento agora cada coração cansado que chegou até aqui. Tu conheces a dor que ninguém viu. Tu conheces as lágrimas escondidas. Tu conheces o peso das perdas, das decepções, das preocupações com a família, com o casamento, com os filhos. Tu conheces as feridas profundas que foram sendo guardadas em silêncio. Senhor, visita agora esse coração com a tua presença. Onde houver cansaço, derrama descanso. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver tristeza acumulada, derrama consolo. Onde houver confusão, derrama clareza. Onde houver peso demais, derrama alívio. Onde houver áreas quebradas dentro da família, derrama tua graça e teu cuidado. Pai, sustenta quem já não sabe mais como continuar. Fortalece quem está no limite. Abraça quem tem chorado em silêncio. Renova as forças de quem quase desistiu por dentro. Toca no casamento ferido. Toca nos filhos que são motivo de preocupação. Toca nas relações familiares abaladas, toca no ambiente da casa, toca nas memórias que ainda doem, toca nas áreas da alma que o sofrimento tentou endurecer. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça brotar paz onde havia angústia, que faça brotar esperança onde havia esgotamento, que faça brotar fé onde o coração já estava cansado. Que esse filho, que essa filha sinta agora que não está sozinho, que sinta o teu cuidado, o teu abrigo e a tua presença bem perto. E mesmo que nem tudo mude de uma vez, que este coração saia daqui fortalecido pela certeza de que a última palavra continua em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Se hoje essa palavra falou com o seu coração, guarde isto dentro de você. O seu cansaço não anulou o cuidado de Deus. A sua dor não afastou a presença dele. E aquilo que parece pesado demais para você continua sendo possível para o Senhor. Mesmo em meio às perdas, às preocupações e às feridas dentro da família, Deus ainda sabe sustentar, curar, restaurar e conduzir. Continue entregando a Ele um dia de cada vez aquilo que tem pesado no seu coração, porque quem é sustentado por Deus pode atravessar até os dias difíceis sem perder completamente a esperança.